Olá, olá pessoal, vamos começar nossa aula de hoje a partir do slide 56. Então, a gente estava falando aqui anteriormente sobre as teorias, né, que são teorias administrativas que fazem parte da administração, e diz o seguinte, que elas são válidas e surgiram também como respostas para os problemas empresariais que foram aparecendo, que foram muito relevantes nas épocas. E essas soluções, elas realmente foram bem sucedidas. De acordo com esse modo, pessoal, elas são aplicáveis até o dia de hoje, né? E o administrador realmente precisa conhecer para ter uma disposição alternativa e interessante de acordo com cada ocasião. Temos aqui o exemplo que a moderna indústria automobilística usa as famosas linhas de montagem e os mesmos princípios da administração científica, enquanto os gerentes se preocupam com a teoria do comportamento organizacional, que são coisas antigas que até os dias atuais são utilizadas. Então, as cinco variáveis até hoje constituem os principais componentes do estudo da administração de empresas, que são o comportamento também, né? Desses componentes é sistêmico, é complexo e cada um influencia e é influenciado pelos outros, modificando e provocando modificações em maior ou menor grau nos demais. Na realidade, pessoal, essas adequações de tarefa, estrutura, pessoa, tecnologia e ambiente ele constitui realmente o ensejo, né? Todo o funcionamento de qualquer empresa, de qualquer organização que visa trabalhar e trabalha realmente as áreas de administração. Então, também pode-se dizer que então essa tarefa básica da administração é fazer as coisas através das pessoas com os melhores resultados. Fato. E também ela é a própria atividade organizacional e tornou-se vital e indispensável para qualquer empresa. Em uma sociedade de organizações, onde a complexidade e a interdependência das organizações são um aspecto crucial. Ela atua, né, como chave tanto para a melhoria da qualidade de vida, quanto também para a solução de problemas que acontecem dentro das empresas e organizações. Já no início do século XX, dois engenheiros desenvolveram os primeiros trabalhos a respeito da administração. Um era o americano Wilson Taylor, que desenvolveu a Escola de Administração Científica, que ele aumenta a eficiência da indústria através da racionalização do trabalho operário, e o outro foi o europeu Henry Fayol, que desenvolveu a teoria clássica, que é preocupada em aumentar a eficiência através da estruturação e disposição dos órgãos competentes da organização e suas interrelações. Essas duas orientações juntas ela formam então a chamada abordagem clássica ou tradicional da administração. É a mais antiga, né? A mais, como é que se pode dizer, a mais difundida e serviu de base para outras teorias que foram surgindo de acordo com o tempo. Temos aqui a teoria geral né, a abordagem clássica da administração. Temos aqui a abordagem clássica, que define a administração científica, e a teoria clássica, voltada por Taylor e voltada por Fayol, né, já que Taylor é nas tarefas e Fayol é na estrutura. Então, a preocupação maior era criar uma ciência da administração que começou realmente a experiência concreta, imediata do trabalho de operários e com ênfase na tarefa. O foco era foco nos operários, com ênfase nas tarefas que eles desempenhavam. Né? Nesse primeiro período, Taylor ele voltou-se exclusivamente para a racionalização do trabalho dos operários. Taylor ele voltou exclusivamente, o foco dele foi esse. Isso foi a área de estudo na qual ele desenvolveu a teoria que serve para outras empresas. E no segundo período foi a definição de princípios administrativos aplicáveis a todas as situações da empresa. Que aí sim, quando ele viu, ele aplicou, né, nos operários, ele começou realmente a desenvolver em todas as outras áreas da empresa. Então, como pode dizer, a organização racional do trabalho é fundamentada nos seguintes aspectos: estudo dos tempos e movimentos, fragmentação das tarefas e especialização do trabalhador. Esses três, pessoal, ele buscava a eliminação do desperdício, da ociosidade operária e da redução dos custos de produção. É. Tem sempre uma empresa que tem 10, 15, 20 mil funcionários, trabalha com diversos operários, é difícil você pegar o melhor e fazer que os outros sejam melhores ou iguais ao melhor, porque cada um tem sua particularidade. E como é que acontece? Acontece, pessoal, várias relações, várias movimentações empresariais que visam estudar o tempo e o movimento para padronizar, fragmentar as tarefas, ver, assim, por exemplo, tem diversas funções na empresa, ver qual a função que ele desempenha com mais eficácia, com mais eficiência. E outra coisa, especializar o trabalhador para trabalhar, para focar,
para desempenhar suas funções. Então, essa fase foi a única forma que se obteve com a colaboração dos operários era através de incentivos salariais e prêmios de produção. O salário era a única fonte de motivação. Deu dinheiro aos funcionários, ele produziu. Deu plano de benefício, prêmios, ele produzia com muita qualidade. Era como se fosse o carvão utilizado para o fogo. Então a produtividade aumentou bastante. Então aí ele entendeu que é questão, eu me esforço se eu ganhar, se eu não me ganhar, não me esforço. Mesmo recebendo salário, né, todo dia, todo mês, tudo certinho. Depois disso, pessoal, foi feito o desenho de cargos e tarefas que enfatizavam um simples e repetitivo padrão e condição de trabalho para também assegurar a eficiência. Né? Verificou-se que somente os operários trabalhando de forma organizada e científica também não garantiam o sucesso da empresa, se os chefes, gerentes e diretores continuassem a trabalhar da mesma forma como antes. Surgiriam também, assim, os primeiros princípios da administração capazes de balizar o comportamento dos chefes e gerentes. Não adianta focar nos operários, vai ter que focar na chefia, na liderança, que vamos ver agora. As principais críticas da administração científica foram super especialização, que robotizam o operário, a visão microscópica do homem como sendo apenas um apêndice isolado na máquina industrial, e também a abordagem envolvendo apenas a organização formal. Sempre visa o que os diretores falavam tinha que ser seguido por toda a empresa. E era muito, como pode dizer aí, robotizado, congelado. As coisas não se modificavam, não se adaptavam. E às vezes causavam rupturas. E essas rupturas, né, causavam prejuízos à empresa. Essas limitações, pessoal, contudo, elas não apagam o fato de que este foi o primeiro passo em busca da teoria administrativa. Foi possível, primeiro foi acontecer o problema, para depois vir a solução e aplicar a solução e entregar a solução imediata. Feio, né? Henry Feio, em 1916, ele caracteriza a ênfase da estrutura que a organização deve possuir para ser eficiente. Ele dividiu, né, a empresa em 6 grupos: funções técnicas, que é a produção, comercial, compra e venda, financeira, que manipula os capitais financeiros, a de segurança, preservação dos bens e das pessoas, as contábeis, balanços, inventários, registros e custos, e as administrativas, que é coordenação e sincronização com as demais funções. Esses foram 6 grupos que ele identificou e organizou isso em 1916, a partir dos estudos feitos nas indústrias na época. Feia disse define administrar como sendo prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Esses elementos constituem o processo chamado administrativo e são pertinentes a todas as áreas e níveis da administração, ou seja, todo chefe, gerente ou diretor desempenha atividades ligadas a estes elementos. Não devemos também confundir funções administrativas com direção da empresa. Não existe a direção da empresa é uma coisa e as funções administrativas são outras, mas estão ligadas, né? Fazem parte da empresa, fazem parte das atribuições do trabalho dentro da organização. Temos também aqui as funções universais da administração, que é a previsão, organização e comando, e também coordenação e controle. Então, previsão, ele faz uma avaliação futura de aprovisionamento em função dela. Unidade, continuidade, flexibilidade são aspectos de um bom plano de ação. Organização proporciona também todas as coisas úteis ao funcionamento da empresa e também pode ser dividido em material e social. Já o comando, né, eleva a organização a funcionar. Seu objetivo é alcançar o máximo de retorno de todos os empregados no interesse dos aspectos globais. Coordenação, ela harmoniza todas as atividades do negócio, facilitando seu trabalho e sucesso, sincronizando todas as ações e suas proporções certas e adaptas nos meios aos fins. Já controle consiste na verificação para certificar se todas as coisas ocorrem em conformidade com o plano adotado. As instruções e os princípios estabelecidos, o objetivo é localizar as fraquezas e erros no sentido de retificá-los e prevenir a recorrência. Né? Esses foram os 5 pontos. Para a FEIA, pessoal, existe uma proporcionalidade da função administrativa, ou seja, ela não é exclusividade da autodireção, mas é distribuída proporcionalmente em todos os níveis. Por exemplo, na produção da fábrica, tem o encarregado, que é o chefe do setor, tem um coordenador, tem um gerente, aí em cima do gerente tem um diretor, então tem toda uma escala
de hierarquia profissional que desempenha na empresa. Então, a administração é diferente de organização. A administração tem um conceito mais amplo que abrange aspectos como previsão, comando e controle, que a organização por si só não envolveria. A organização é dirigir. Para fail, então a palavra organização tem dois significados. É uma unidade ou entidade social na qual as pessoas se integram entre si para objetivos comuns, formal, que é a organização oficial, e a informal, as relações impostas pela organização formal para o desempenho dos cargos, e também a organização como função administrativa, que também é parte do processo. Né? Como diz assim, a organização formal é aquela organização que a empresa institui. Ah, você vai ser o vendedor, então você é o vendedor. Essa é a sua estrutura formal. E a informal são as relações que acontecem no desempenho dos cargos. Por exemplo, às vezes você precisa exercer um trabalho de liderança, você precisa ser o gerente da loja quando ele está ausente. Então você sai de vendedor, informalmente você assume esse papel. Então isso às vezes acontece no dia a dia das empresas. Como toda ciência, pessoal, ela também deve ser baseada em leis ou princípios. Fail, ele tentou definir que ele chamou de princípios gerais da administração. Temos a divisão do trabalho, a autoridade e responsabilidade, temos a disciplina, a unidade de comando, a de direção, a subordinação dos interesses individuais aos globais e a remuneração pessoal. Teve também a centralização, a cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade e duração do pessoal, iniciativa e espírito de equipe. Esses foram, né, os princípios gerais da administração que Fayol ele se baseou para desenvolver esse estudo científico. Todos os autores da teoria clássica, pessoal, também descrevem a organização apenas com termos lógicos, formais, rígidos e abstratos. Apesar de considerar o seu conteúdo psicológico e social, nenhum deles deu sua devida importância. Né? Temos aqui o racionalismo da teoria clássica, ela visa a eficiência do ponto de vista técnico e econômico, ou seja, a organização é o meio de atingir a eficiência máxima sob o aspecto técnico e econômico. Por este fato, alguns chamam de teoria clássica ou teoria das máquinas. Como é que isso funciona? Então, eu preciso produzir mais, né? Eu preciso ter o meu desempenho máximo sendo desenvolvido e também tem que ter o aspecto econômico, tem que ter as economias, tem que ter as coisas realmente retraídas para a funcionalidade. Temos aqui a abordagem prescritiva e normativa da teoria clássica, que são os princípios gerais de administração, divisão de trabalho, especialização, unidade de comando e amplitude de controle, ligado à organização formal que visa a máxima eficiência. A teoria administrativa sofre também uma verdadeira revolução conceitual com a abordagem humanística, né? Foi aí que aconteceu a transição. Então, houve a transferência da ênfase das tarefas e da estrutura organizacional para a ênfase nas pessoas que trabalham e participam nas organizações. Começou a enxergar as pessoas, os colaboradores, né? Era empregados, né? Como parte importante. Foi nesse momento que aí começou a virar o jogo. Então, essa abordagem e a preocupação com a máquina e a organização cederam prioridade para o homem e seu grupo social, aspecto técnico e formal e aspecto psicológico e sociológico. Temos aqui as teorias das relações humanas, né, que surge a consequência imediata da experiência de Hawthorne, Halton Mayo, que criou um movimento de oposição à teoria clássica. Ele foi ao contrário que a teoria clássica tinha sido desenvolvida. Então, ele surgiu a necessidade de corrigir a forte tendência da desumanização do trabalho. O que? Ah, você está produzindo, não demite, contrata outro, demite, contrata outro, demite, contrata outro. As pessoas eram utilizadas realmente como simples objeto. Aí essa teoria ela veio realmente para modificar essa visão. E houve uma aplicação com métodos rigorosos e científicos. Também teve a necessidade de se humanizar e democratizar a administração. Desenvolver as ciências humanas através de psicologia e de sociologia, de ideias de filosofia e com a experiência de Hawthorne. Temos aqui as conclusões da experiência de Hawthorne, que ele analisou que o nível de produção é resultado da integração social. Se todo mundo está unido, a produtividade vai sair perfeita. Se todo mundo estiver desunido, não. Diz aqui também que é a capacidade social do trabalhador
que estabelece o seu nível de competência e eficiência. Quanto mais integrado socialmente no grupo de trabalho, tanto maior a sua disposição de produzir, quanto maior será a sua produtividade. Já também temos o comportamento social dos empregados. A experiência também permitiu verificar que o homem que se apoia totalmente no seu grupo. Aparece líderes desse grupo. Esse líder orienta a desempenhar algumas funções. Então, todo mundo vai desempenhar essas funções. Se o líder levar para produzir mais, vão produzir mais. Se o líder levar para produzir menos, vai produzir menos. Então, tem esse comportamento importante. Que também age e reage como membros de grupos e não como indivíduos isolados. Temos também as recompensas e sanções sociais. Os operários que produziam muito acima ou abaixo das normas determinadas perdem o respeito e a afeição dos colegas. Aquele que produzia mais, dizia, rapaz, esse cara quer aparecer. Esse cara quer aparecer. As pessoas olhavam e diziam, eu não quero ser igual a ele, não. Ele quer aparecer. Eu quero fazer o meu e pronto. E as pessoas que desempenhavam menos também atrapalhavam. Tem que ter um equilíbrio, né? E isso aí é muito interessante. Os grupos informais, ela passou a ser realmente visualizada como uma organização social composta por diversos grupos informais, que são as pessoas que se relacionam também fora da empresa. Temos as relações humanas, aí é interessantíssimo, que cada indivíduo é uma personalidade altamente influenciadora no comportamento e atitude daqueles que mantêm contato. As pessoas se relacionam entre si. Tem aquela história de você é uma pessoa, de repente você começa a trabalhar numa empresa, você começa a ter outra visão, interessar com outras pessoas e muda o seu ponto de vista. Isso faz parte das relações humanas. Teve a importância é o conteúdo do cargo. Também verificou-se que o conteúdo é a natureza do trabalho que tem enorme influência sobre a moral do trabalhador. Trabalhos simples e repetitivos tendem a se tornar monótonos e maçantes, afetando negativamente as atitudes e longo prazo, reduzindo a eficiência. Todo dia é a mesma coisa. Todo dia é a mesma coisa. Todo dia é a mesma coisa, a produtividade cai. ênfase nos aspectos emocionais são, na maioria das vezes, não planejados e mesmo irracionais do comportamento humano. Passam a merecer também um aspecto especial na administração e nas relações humanas entre as pessoas. A empresa torna-se também um sistema social, produz bens ou serviços e distribui satisfação entre seus participantes. A colaboração humana é determinada antes pela organização informal do que pela formal. Para a maioria dos operários, os estímulos psicológicos e sociais são mais importantes do que as condições de ordem material e econômica. Nessa teoria, a pessoa, o ser humano, é mais importante do que o material e suas funções econômicas dentro da organização. Dentro dessa abordagem, pessoal, temos um quadro maior que se depara com os olhos dos pesquisadores, que é a civilização industrializada, que torna-se indispensável conciliar e harmonizar as duas funções básicas da organização industrial, que é a função econômica e função social. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, qual slide nós estamos. Vamos entrar aqui em liderança. Deixa eu ver aqui. Vamos entrar em liderança para a gente finalizar. Então, liderança, né? Como as teorias das relações humanas passou a constatar a maior influência sobre liderança entre as pessoas, ela desenvolveu a teoria na ênfase na autoridade formal, que a liderança, na verdade, é necessária em todos os tipos de organização humana, principalmente nas empresas, e que cada um de seus departamentos também tem que ter um líder. Cada setor um líder, e outra coisa, os líderes da mesma empresa tem que ter focado na missão, visão e valores da empresa. Liderança é a influência interpessoal exercida em uma situação e dirigida através do processo de comunicação humana para a consecução de um ou diversos objetivos específicos. Também, influência interpessoal é uma força psicológica, uma transação interpessoal na qual uma pessoa age de modo para modificar ou induzir o comportamento de outra ou de algum modo intencional. Geralmente a influência envolve conceitos como poder e autoridade. Quando você gera influência, você é líder e gera influência nas outras pessoas, você modifica e induz também o comportamento delas. Isso é muito perigoso quando leva para o lado ruim, mas isso é muito produtivo quando leva para o lado bom.
Temos aqui as teorias sobre liderança. Temos teoria dos traços de personalidade, estilos de liderança e situações de liderança. Os traços são as primeiras a respeito de liderança, que afirmam que o traço é uma característica qualitativa distintiva da personalidade. O líder é aquele que possui alguns traços específicos de personalidade que os distingue dos demais. Às vezes tem aquela essência, né? É bom comunicador, bom ouvinte, falar bem, boa dicção. Então esse é um líder. O líder ele também deve inspirar confiança, ser inteligente, receptivo e decisivo para ter melhores condições de liderar com sucesso. As teorias sobre estilo de liderança são, na maioria das vezes, estudam em termos de estilo de comportamento do líder, em relação também aos seus subordinados, que pela maneira da qual o líder orienta sua conduta, enquanto a primeira vez se refere como ele lide, então, por sua vez, trate de como o líder realmente vai fazer. Temos aqui também os três tipos de liderança: a autocrática, a democrática e a liberal. A autocrática é apenas o líder que fixa diretrizes sem qualquer participação do grupo. Ele determina, ele demanda, ele escolhe, determina e controla. Já a democrática, as diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo e são estimuladas e assistidas pelo líder. O líder só faz realmente ver e acatar o que a maioria aceitou. Já a liberal, ela é completamente desenvolvida em decisões grupais ou individuais com a participação mínima do líder. O líder só faz ali na liberal somente observar e ver como é que estão as coisas acontecendo. Esses são os três tipos de liderança que foram desenvolvidos nessa teoria. Na autocrática, o líder determina qual tarefa vai... Ah, não, isso aqui está repetitivo. Ah, não, tá repetido não. Perdão. Então, o líder ele determina qual, né, a tarefa que cada um deve executar e qual o seu companheiro de trabalho. Isso na autocrática. Você vai trabalhar com fulano para fazer isso. Ok? Na democrática, a divisão de tarefas e critérios ficam feitos por cada membro do grupo e tem a liberdade de escolher seus companheiros de trabalho. Já a liberal, tanto a divisão das tarefas como a escolha dos companheiros de trabalho é desenvolvida por todos e tem apenas uma participação do líder presencial. Como diz liberal, é deixar à vontade. Muitas vezes as pessoas confundem democrática com liberal. A democrática ela tem essa participação e tem essa divisão. Já a liberal não, é tudo solto. Na autocrática, o líder determina providências e técnicas para execução de tarefas, para que cada uma, por sua vez, na medida que fossem tornadas necessárias e também de modo imprevisível para o grupo. Já na democrática, o grupo esboça sua providência e as técnicas para atingir o alvo, solicitando também aconselhamento técnico ao líder quanto necessário. E também as tarefas ganham novas perspectivas com os debates. Já na liberal, a participação do líder no debate é limitada. Apresenta apenas materiais variados ao grupo, esclarecendo que poderia fornecer informações desde que o pedisse. Ele vai ser sempre consultado quando for consultado. Mas quando não for consultado, não vai ser consultado. Autocrática. O líder é dominador e é pessoal, nos elogios e nas críticas de trabalho para cada um do membro. Na democrática, o líder procura um membro normal do grupo, no espírito, se encarrega de muitas vezes das tarefas. E o objetivo realmente é limitar os fatos e suas críticas em elogio. Já a liberal, o líder não faz nenhuma tentativa de avaliar ou regular o curso dos acontecimentos. O líder somente faz comentários irregulares sobre atividades dos membros quando é perguntado. Ele é perguntado, vai ter resposta. Quando é perguntado, vai haver silêncio. Na autocrática, o líder é acima dos subordinados. Na democrática, o líder é acima dos subordinados. E na liberal, o líder é acima dos subordinados. O que vai mudar é a ênfase. Né? Na autocrática, a ênfase e o foco sempre vai ser o líder. Na democrática, a ênfase vai ser o líder e seus subordinados. Já na liberal, a ênfase e o foco será normalmente os subordinados. O líder é apenas um assessor. Na prática, pessoal, os líderes eles utilizam os três processos de liderança de acordo com cada situação, na qual as pessoas e as tarefas são executadas. Utilizar de cada situação, de cada contexto, o estilo de liderança ideal para aquele momento. Por exemplo, está acontecendo uma discussão
Ele está deixando à vontade, está acontecendo uma discussão muito acalorada, já está começando a ter conflito, discussão, e aí o líder tem que intervir, e aí naquele momento ele tem que ser autocrático. Ele tem que dizer, olha, eu vou decidir e pronto. Mas quando a discussão está sendo muito positiva, ele dá liberdade, então vai liberal. E quando tem muitas dúvidas, aí ele entra na democrática. Então, esse conceito, né, ele transige muito bem. Então, o líder ele tem que ser reconhecido com os três pontos, né, dependendo de cada situação. E os colaboradores ele tem que ver, os liderados têm que ver que isso deve acontecer de uma forma natural. Vamos dizer aqui, o líder tanto manda cumprir como consulta seus subordinados antes de tomar uma decisão. Que a questão principal também é saber qual, quando aplica, qual processo e qual dentro de quais circunstâncias e atividades. Então, tudo vai depender do que está acontecendo para exercer, né, um papel de liderança em determinado momento. Temos aqui as teorias situacionais da liderança, que partem do princípio de que não existe um único estilo ou característica de liderança válida para todas as situações. Vai depender do momento. Né? Eu sempre digo, tudo vai depender do momento. E cada tipo de situação também requer um tipo de liderança diferente para se alcançar a eficácia dos subordinados. O verdadeiro líder é aquele que é capaz de se ajustar a um grupo em particular de pessoas sob condições extremas e variadas. O negócio está pegando fogo, ele vai ter que agir. O negócio está tranquilo, ele vai ter que acompanhar. O negócio está light, pode deixar à vontade. Né? Então, nesses três ingredientes são os principais características da teoria das contingências, que é o líder, o grupo e a situação. O líder, com os três perfis, o grupo, nos vários perfis, e a situação, dependendo de vários momentos. Essa variável situação é de maior importância na determinação de quem será o líder e o que ele deverá desempenhar, como ele deverá desempenhar, como ele vai fazer e vice-versa. Temos aqui um gráficozinho que vai analisar o uso da autoridade pelo administrador e a área de liberdade dos subordinados. Temos aqui, o administrador toma uma decisão e comunica. Ele está usando mais a autoridade dele. O administrador vende sua decisão, já está perdendo. O administrador apresenta ideias e pede perguntas, já começa a interagir. O administrador apresenta uma decisão sujeita a modificação, ele já está no meio termo. O administrador apresenta o problema, recebe sugestões e toma sua decisão. Ele somente ouve. Aqui o administrador define os limites e pede ao grupo que tome a decisão. Ele delega poderes. E por último, o administrador permite que o subordinado funcione dentro dos limites definidos pelo superior. Ele somente participa. Né? Então existe uma diferença aqui: liderança centralizada do chefe com a liderança centralizada dos subordinados. Né? Isso tem que ter um equilíbrio. Né? Eu acho que esse gráfico aqui ele representa muito bem como é que as empresas devem agir em determinada situação. E isso, como voltando aqui, baseado em cada situação, de cada contexto. Então, com o desenrolar de algumas experiências sobre liderança, os pesquisadores passaram realmente a concentrar sua atenção nas oportunidades de ouvir e aprender em reuniões de grupo. Ouvir realmente ficou a melhor ferramenta para o líder, porque ele vai dizer, vai orientar, baseado nas necessidades da equipe. Então, essas reuniões voltaram realmente a notar problemas de comunicação entre grupos nas empresas. Né? A competência do administrador também é comunicar-se e relacionar-se, deve ser realmente aperfeiçoado o tempo todo. Com esse enfoque das relações humanas, a imagem social e popular da organização impôs ao administrador novas posturas, novos comportamentos. Primeiro é assegurar a participação das pessoas nos escalões inferiores nas soluções da empresa e seus problemas. Como assim? É você dar espaço de fala para todos os setores serem ouvidos, opinarem e ajudarem na tomada de decisão para a entrega de resultado. Depois foi incentivar a maior fraqueza e confiança entre os indivíduos e os grupos da empresa. Depois, a comunicação é uma atividade que administra dois principais pontos. Primeiro é proporcionar informação e compreensão necessária para que as outras pessoas possam se conduzir para as tarefas e também proporcionar as atitudes necessárias que promovam motivação, cooperação e satisfação dos cargos. Esses dois propósitos juntos, né, promovem um ambiente que conduz a um espírito de equipe e um melhor desempenho nas tarefas de forma coletiva. Então,
A comunicação entre chefes e subordinados, pessoal, tornou-se uma peça fundamental na avaliação de desempenho e habilidades, também fundamentadas em 3 pontos. O homem trabalha melhor quando conhece os padrões de trabalho. A organização opera mais eficiente quando o homem e seu chefe têm um entendimento comum das suas responsabilidades e padrões de desempenho esperado. E outro, cada homem pode ser auxiliado e dar a máxima contribuição e a utilização máxima de suas habilidades individuais. Temos aqui um tipo de comunicação baseado pela experiência de Lewitt, que ele ordenou 5 pessoas em 3 grupos de estrutura. O grupo de roda, a comunicação ela flui de vários lados, a de cadeia a comunicação vai passando e a de círculo a comunicação vai fechando, né? Tá faltando um fechamento aqui no de círculo, mas existe essa diferença de círculo e de cadeia. A comunicação ela gira na do círculo. Então, como toda teoria de relações humanas, recebeu diversas críticas. As principais foram visão inadequada dos problemas de relações industriais e também limitação do campo experimental, com a concepção romântica e ingênua do funcionário, também com um enfoque manipulativo e demagógico. Deixa eu ver aqui. Pronto, vou finalizar aqui nesse slide, para não ficar muito extenso, já está muito extenso. Pronto, vou finalizar aqui no slide 100. 100 não, 99. Perdão, no slide 98. Ok? Então, pessoal, agradeço a participação de vocês. Uma boa aula. Qualquer dúvida, coloquem lá no Google Classroom que eu irei tirar dúvida específica de vocês. Uma boa aula e até a próxima oportunidade.